Olá, pessoal. Olá, você, corintiano. Hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana e franca com um dos líderes do grupo do União dos Vitalícios, ex-diretor do Corinthians, uma peça muito importante no contexto corintiano, não só na história, no passado, como no presente, e também quando se fala em futuro. Estou falando aqui do Fran Papaiordano Júnior, olha ele ali, que vai bater um papo com a gente. Tudo bem, Fran? Bom, uma satisfação falar com você e com os amigos corintianos, conselheiros, sócios. Estamos à disposição para a gente É bater uma um família papo muito aí. grande, né, Fran? A família é muito grande, é muita gente, né? Fran, eu queria começar falando um pouquinho do grupo da União dos Vitalícios, dos Conselheiros Vitalícios do Esporte Clube Corinthians Paulista, para quem ainda não sabe o que é esse grupo. Não, esse grupo, eu sei que você me ligou até no particular, perguntando, muita gente se vincula muito. O grupo União dos Vitalícios não compõe todos os vitalícios do clube. É um grupo que se formou, como eu já falei outras vezes, de alguns vitalícios para dar para que a gente pudesse atuar de uma forma igual com os grupos que foram formados em 25. Então, antigamente, a gente, como conselheiro vitalício, a gente tinha somente o nosso voto, e formaram-se grupos pelo estatuto para que juntamente pudessem fazer os trabalhos no clube, as votações. Então, grupos de 25. E a gente, na realidade, era individual. Então, eu tive a ideia de convidar alguns vitalícios para que nós formássemos um grupo para que a gente pudesse, em conjunto, tomar as decisões de uma forma igualitária, igual com os trienais. E eu pensava em colocar uns 10, 15 nomes, e graças a Deus a gente está com 38, 39 conselheiros vitalícios. E é um E grupo que tem uma palavra muito forte no Corinthians, principalmente em relação aos posicionamentos. Quando os vitalícios se posicionam em relação a qualquer coisa que diga a respeito ao Corinthians, ela reverbera muito essa decisão, né, Fran? São conselheiros vitalícios com bastante importância no clube, bastante história. Temos lá, por exemplo, 5 ex-vice-presidentes de futebol, temos lá 3 ex-candidatos a presidente do clube, e pessoas muito importantes, pessoas que fizeram história no clube. A gente tem se reunido, tem trabalhado muito esses meses aí, principalmente no sentido de lançar uma outra chapa, a chapa 88, também uma chapa de 25, para que a gente possa aumentar esse número de conselheiros, para que a gente possa dar uma contribuição maior ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Fran, aproveitando o assunto, os vitalícios já se posicionaram em relação à eleição do conselho, que acontece daqui a pouco? Isso é uma coisa que o pessoal tem perguntado muito. Na realidade, a gente ainda não se posicionou, a gente já conversou com alguns candidatos, então nós temos pessoas no nosso grupo que podem ainda sair candidatos a presidente, mas nós vamos nos reunir na semana do dia 20 para definir essa situação, para dar um andamento mais firme, porque as eleições vêm chegando, e a gente vai conversar no sentido de se apoiamos um candidato ou se lançamos um. Recentemente, um áudio do Antônio Roque Cittadini, que é conselheiro vitalício, vazou de uma conversa de grupo, e ele se posicionando, né, de maneira categórica sobre uma suposta escolha que os vitalícios seriam, né? Queria que você esclarecesse esse assunto, que eu acho muito importante. A gente tem um grupo. Esse grupo, como em todos os grupos de amigos e de empresa, e nesse caso dos nossos vitalícios, a gente discute vários assuntos. Infelizmente, existem bastantes pessoas lá no grupo, e nós colocamos também alguns conselheiros trienais nesse grupo, e infelizmente vazou, e às vezes a pessoa pode, no sentido de colocar, mostrar para outra pessoa, olha qual a posição de um conselheiro importante como a do Roque, até para mostrar que tem um relacionamento lá com a gente, né?
E isso acaba vazando, até não é nem por mal, acredito que não é, eu tenho certeza que não é por mal. Porém, foi uma posição tomada pelo Roque de que ele não queria apoiar o Augusto. Isso é uma posição dele e cada um tem a sua. Nós temos lá conselheiros com muita personalidade, são pessoas, não são, são pessoas que têm posições formadas e a gente vai discutir isso dentro do grupo, entendeu? Então ele colocou de uma maneira lá interna, com a liberdade de estar falando internamente para o grupo, e infelizmente vazou. Então, não tem problema nenhum, isso é uma coisa pública, ele já tinha falado isso, inclusive, para um integrante lá lá da campanha do Augusto, e isso não tem nenhum problema, nós vamos conversar, somos em 40 e vamos conversar nessa reunião que teremos no dia 20, e vamos resolver tudo que tiver que resolver, e a gente vai resolver tudo aquilo que for de melhor para o clube. E o Roque é uma pessoa extremamente inteligente e vai saber se posicionar junto com a gente, e também é um dos nomes que pode ser lançado como presidente do clube. Os nomes eu até te adianto, ou é o Romeu, ou o Paulo, ou o Roque. Paulo Garcia, né? Isso, o Paulo Garcia, o Romeu ou o Roque. Qualquer um dos três pode ser lançado para presidente. Isso não depende do Roque, isso não depende do Paulo, isso não depende de mim, nem do Romeu, nem de ninguém. Ali vai ser reunida sempre como no nosso grupo dos vitalistas, a gente resolve tudo pela maioria. Nós nos reunimos e a maioria decide o que vai acontecer. São decisões democráticas, né? São decisões democráticas. Inclusive, também esclareço que esse grupo que está conosco, nós aí resolvemos montar um grupo, e esse grupo tem a mesma filosofia da nossa, que é o Grupo 88. Então, eles também, todos que entrarem lá, todos que estão conosco, tem que manter esse tipo de conduta, que tem que ser sempre pela maioria. Inclusive, esse grupo está sendo formado, vai ser lançado aí dentro de um mês e pouco, já está quase todo formado, entraram algumas pessoas, saíram outros, pessoas, inclusive hoje saíram dois membros do nosso grupo, por não estarem alinhados com a nossa maneira de agir e com a nossa filosofia, essa filosofia de ser votado com a maioria, e são pessoas boas, pessoas grandes corintianos, mas não sentiram a posição nossa como a melhor. Então, resolveram sair, a gente apoiou, porque, na realidade, tudo tem que ser discutido pela maioria. E não dá para ninguém tomar nenhuma atitude sozinho e contra as decisões do União dos Vitalícios. Comissão eleitoral, Romeu Tuma e o Senger. O que aconteceu? Na realidade, a comissão eleitoral foi uma coisa muito complicada, porque eles chamaram o Romeu para a comissão eleitoral e, deliberadamente, eles não queriam que o Romeu fosse presidente da comissão eleitoral. Então, houve lá uma votação de início e essa votação ficou empatada. E, pelo estatuto, quem é o mais velho que assume. Então, seria o Romeu naquela votação. Me parece que o presidente do conselho não aceitou essa situação e fizeram outra votação. Nessa outra votação, deu empate de novo, aí com o Senga, que é o mais velho, um conselheiro vitalício, importante, com 88 anos, e da mesma maneira não aceitou. Então, quer dizer, deliberadamente, o que me parece é que eles não queriam que o Romeu fosse ou não fosse ninguém que eles tivessem direcionado para ser. Então, eu acho muito estranho uma comissão eleitoral brigar tanto para que não seja uma pessoa, por exemplo, como o Romeu. O Romeu, na última eleição, ele foi o presidente da comissão eleitoral. Fez um trabalho magnífico, um dos melhores trabalhos que foi feito em comissões eleitorais foi a do Romeu. Foi elogiado por todo mundo. Todos os grupos elogiaram, não teve nenhum problema. E quem se elegeu foi o Duílio. Então, não tem porquê ele não continuar o trabalho, não fazer esse trabalho. Muitas das chapas, até que são concorrentes do nosso grupo, ou até politicamente adversários, eles
também querem o Romeu, porque o Romeu é uma das pessoas que mais conhece o estatuto do clube, uma pessoa séria. Então, causou muita estranheza essa situação. Depois, lógico, o Romeu não podia ter outra atitude. Em função disso, ele saiu da comissão eleitoral. E a polêmica maior que houve foi porque o Senga também disse que ia sair, que não ia ficar, porque tinha sido desrespeitado. Chegou a ligar para mim, pedindo que eu falasse para o Romeu, que ajudasse a fazer um e-mail para que ele passasse para a comissão eleitoral, para que ele não ia participar mais. E tá tudo certo. Depois ele disse que sofreu muita pressão, não sei de quem nem por quem, e que ia ficar na comissão. Como é que estão os trabalhos em relação à chapa União 88? Então, a chapa da União 88, como eu disse, foi montada, feita pelo nosso grupo do União dos Vitalícios, e ele vem de pouco, está trabalhando muito, né? Eles estão trabalhando demais. São pessoas que nós juntamos lá, grandes corintianos, pessoas que estão muito empolgadas, e a gente deve agora, no final de agosto, começo de setembro, lançar oficialmente a chapa e dar continuidade aos trabalhos. Espero que a gente consiga eleger esses 25 conselheiros, que vai ser muito bom para o clube. São pessoas de alto nível e que vão ajudar muito o Corinthians. E já de antemão, o sócio que estiver vendo, eu já peço o voto para a chapa União 88, que o sócio que votar no 88 vai ser muito bem representado. Vanderlei Luxemburgo, você que desde o primeiro momento apostou, sabia que isso ia acontecer, que ia vir, né, um mar não tão agradável de se navegar, mas que depois ia chegar a calmaria? Na realidade, o Vanderlei, eu sempre... a gente acompanha futebol, existem grandes treinadores brasileiros, e a gente acompanha sempre todos. Mas o Vanderlei é um cara que eu sempre quis que ele voltasse para o Corinthians. Sempre teve várias oportunidades que o Corinthians estava sem treinador e eu achava que a direção deveria chamar o Vanderlei. Por que isso? Porque eu acho, na minha opinião, que o Vanderlei é o melhor treinador do Brasil. Modéstia à parte, a gente convive no futebol há muitos anos, e ele é um cara que, se ele quiser, ele trabalha e ele faz a diferença. Ele chegou no Corinthians e pegou um time totalmente esfacelado, um time... essa garotada que estava lá não tinha dinheiro para contratar, e ele subiu um monte de garoto com o time na condição que estava, e ele não poderia, de um dia para o outro, dar uma cara para o time. Ele não fez uma pré-temporada com o time, pegou ali o time em uma fase, a torcida pressionando, a imprensa pressionando, um negócio muito difícil, não era qualquer um que pegava. Então, o pessoal, que o Vanderlei é ultrapassado. Eu queria ver qual o treinador, eu queria ver não só, eu quero falar Mourinho, que falam que é o maior do mundo, e outros grandes treinadores, eu queria ver pegar um time como estava o Corinthians e fazer o que ele fez. Então, ele realmente é um cara, como treinador, completo. Eu sou suspeito de falar que eu sempre gostei do Vanderlei, e digo para você, é muito fácil você falar que treinadores estrangeiros são bons. Como eu disse, do Mourinho e outros grandes aí, eles têm uma verba de 400, 500 milhões, um bi para montar um time. Então, eles têm os melhores jogadores do mundo. Quero ver esses grandes treinadores do mundo vir treinar um time como o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, numa fase ruim, pegar um time e em 3, 4 meses montar um time que ele, dentro do próprio jogo, ele muda. De 3-5-2 para 4-1-4-1, para 4-4-2, dentro do mesmo jogo. Então, ele é um treinador que ele sabe sabe tocar um elenco, sabe montar um elenco, sabe substituir, e faz o omelete com os ovos que tem, e na opinião de muita gente. E muita gente está vendo realmente o trabalho que ele está fazendo, que não está trabalhando com um elenco de medalhões. Ele está montando, e está conseguindo aí tirar o Corinthians da zona que estava do rebaixamento, está conseguindo dar andamento no time nessas 2 competições internacionais, e dentro da possibilidade ele pode até vir a ser campeão em algum desses títulos. Espero que seja. Fran, muito obrigado pela entrevista, mais uma vez esclarecedora, importante para o corintiano, e vou te cutucar mais vezes aí para a gente
conversar e esclarecer vários tópicos aí. Estou sempre à disposição. Tá bom, amigo? Então tá aí, corintiano, mais um papo com Fran Papaiordano Júnior, e a qualquer momento a gente volta com mais informações, mais entrevistas sobre o seu Corinthians, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.